Olá, eu me chamo Diogo Mian e sou o seu professor virtual de língua portuguesa. E hoje quero convidar você, aluno do Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita, para juntos darmos seguimento aos nossos estudos sobre verbo. Na aula de hoje vamos estudar as vozes verbais. Você sabia que o verbo existe uma voz que fala pra gente, que traz pra gente algum significado? Sabia? Se não sabia, vem comigo, vamos aprender juntos. Vamos lá, vozes verbais. Primeiramente, vamos relembrar o conceito de verbo, tá? Então, o que é o verbo? Os verbos, eles pertencem a uma classe de palavras responsável por expressar uma ação, um estado, desejo ou fenômeno da natureza. Então, aí a gente já relembra, né? Que os verbos, eles vão pertencer àquelas classes de palavras que tem variadas, que nós estudamos já aqui também, responsável por expressar uma ação, estado, um desejo ou um fenômeno da natureza. Seguimos. Então nós temos aí os verbos, eles apresentam flexão em voz. Nas aulas anteriores nós estudamos as flexões dos verbos, né? Vimos o modo indicativo, vimos os modos, vimos as flexões, vimos as desinências, como é que a gente faz a flexão desses verbos. Então, além desse tipo de flexão, existe também a flexão em voz. Professor, como assim em voz? Como seria essa flexão? Calma, a gente vai perceber agora. Então, as vozes do verbo, elas indicam se o sujeito gramatical é o agente ou o paciente da ação verbal. Ou seja, através da voz do verbo, a gente consegue perceber se esse sujeito ele está sendo paciente ou se ele está sendo agente. Se ele está sofrendo a ação ou se ele está praticando a ação. Professor, então a gente vai conseguir perceber essa informação através da voz verbal? Sim, a voz vai nos dizer isso. Vejamos, dentro dessas vozes verbais nós temos a voz ativa, que nós vamos estudá-la, a voz passiva e a voz reflexiva. Então nós temos 3 tipos de voz, né? Já a voz ativa, o que seria a voz ativa? A voz ativa ela é usada quando o sujeito gramatical ele pratica a ação. Foque nessa informação. É quando o sujeito ele vai o quê? Praticar esta ação. Ação verbal. Indica assim que o sujeito gramatical é o agente da ação. Ou seja, esse sujeito gramatical ele vai se tornar o agente. Por que agente? Porque ele está praticando essa ação. Exemplo. Minha avó criou meu irmão. Então nós temos aí minha avó como sujeito. Criou nosso verbo aí, que está trazendo para a gente a nossa ação, meu irmão. O que seria? Então o sujeito minha avó, ele realiza a ação indicada pelo verbo. Minha avó está praticando a ação indicada, que seria o quê? Criar. Criou quem? Meu irmão. Então aí nós tivemos a voz ativa, porque o sujeito ele está praticando a ação. Simples, fácil, voz ativa é muito simples de vocês entenderem. Então, voz ativa é quando o verbo, o sujeito está ali praticando a ação. Vejamos alguns exemplos. Temos aí, eu comi o bolo. Eu comi o bolo. Quem praticou a ação de comer o bolo? Eu. Então, o sujeito ele está praticando a ação, ele está sendo o agente causador dessa ação. Logicamente, nós vamos ter aqui aí a voz ativa. Próximo. Meu filho comprou o chapéu. Mesma coisa acontece para meu filho comprou o chapéu. Quem está praticando a ação de comprar o chapéu? Meu filho. Voz ativa. Os alunos leram os livros. Os alunos cometeram o ato de quê? Ler os livros. Então, se os alunos são o agente da ação, eles estão causando a ação, então, voz ativa. Bem simples, voz ativa. Acredito que vocês tenham conseguido entender. Próximo, voz passiva. O que seria a voz passiva? A voz passiva eu peço que vocês tenham um pouco mais de atenção porque ela tem ramificações. Então percebam as diferenças de cada uma. Vejamos. A voz passiva ela é usada quando o sujeito gramatical sofre a ação. Então percebam, na voz ativa nós tivemos ali o sujeito praticando. Na voz passiva nós vamos ter o sujeito agora de que forma? Sofrendo essa ação. Então, indica assim que o sujeito gramatical é o paciente de uma ação que é praticada pelo agente da passiva. Vejamos. Exemplo. Meu irmão foi criado por minha avó. Meu irmão foi criado por minha avó. Então, o sujeito meu irmão, ele não realiza
ele não realiza a ação indicada pelo verbo, mas sofre essa ação de ser criado. A ação verbal é praticada pelo agente da passiva, minha avó. Então, minha avó é o agente da passiva e nós tivemos ali meu irmão sofrendo a ação de ser criado. Tranquilo? Vejamos. Seguindo. Conforme o seu processo de formação, a voz passiva pode ser classificada em voz analítica e voz sintética. Então, temos dois tipos aí de voz passiva, a analítica e a sintética. A voz analítica, aqui no caso nós vamos chamar de passiva analítica, voz passiva analítica. A voz passiva analítica é quando o sujeito ele é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo ou locução verbal. Professor, o que é locução verbal? Lembra que existem aquelas locuções onde a gente tem dois verbos juntos, que os dois estão um apoiando-se ao outro para trazer um único sentido para a gente? Exemplo, nós temos aí, o bolo foi comido por mim. O bolo foi comido por mim. Nós temos ali dois verbos, um ao lado do outro, formando assim uma locução verbal. Então, um está apoiando o outro para trazer para a gente o sentido de que o bolo foi comido por quem? Por mim. O bolo foi comido por mim. O sujeito ele está sofrendo a ação. Nesse momento aí, o bolo ele passou a ser o sujeito e ele está sofrendo a ação de ser comido. Então, essa daí é a voz analítica. Já a voz sintética, como o próprio nome diz, sintética, ela vem de síntese, ou seja, nós vamos sintetizar aquela frase, aquela oração. Temos aí, constrói-se com o verbo na terceira pessoa, lembra da terceira pessoa? Eu, tu, ele. Lembra que nós temos ali ele ou ela, eles ou ela, singular e plural, terceira pessoa. Então, constrói-se com o verbo na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador, se, que ele serve para quê? Para sintetizar a ideia de que algo é ou está feito por alguém. Vejamos. Acompanhe comigo os exemplos. Temos aí. Esse primeiro exemplo ele está na voz passiva analítica. Ele ainda não passou a processo de compressão, ou seja, que a gente faz o resumo dessa frase. Quando a gente faz a conversão, que a gente transmite ela para a voz sintética, ela fica da seguinte forma. Alugam-se apartamentos. Percebam ali a partícula passivadora, o se, que ele está fazendo o quê? Comprimindo, sintetizando. Alugam-se apartamentos. Então, nós temos o verbo principal na voz ativa, nós temos a partícula apassivadora, mas o sujeito paciente, que seria os apartamentos. Então, perceberam aí como funciona a voz passiva sintética? Então, a voz passiva sintética é quando a gente faz a compressão, a gente resume, utilizando normalmente essa partícula se. Temos também a voz reflexiva. O que seria a voz reflexiva? Essa é muito simples, que é quando o sujeito, ele ao mesmo tempo, ele é agente e paciente. Isto é, ele pratica e recebe a ação. Então nós temos o sujeito ali, tanto praticando como sofrendo a ação. Anteriormente nós tivemos as outras duas formas, que foi a ativa, que é quando ele pratica, a passiva quando sofre, e a reflexiva é quando acontece os dois. Exemplo, Diogo cortou-se. Diogo cortou-se. Então nós temos aí Diogo, nosso sujeito, praticando a ação de cortar e sofrendo a ação, porque Diogo ele mesmo se cortou. Então ele praticou e sofreu a ação. Então a voz reflexiva é quando o sujeito ele está ali sofrendo e praticando a ação. Ele está sendo agente da ação e paciente dessa mesma ação. A voz reflexiva é bem simples de vocês aprenderem. Então, até aqui tudo tranquilo. O que é que eu quero de vocês agora? Tem uma atividadezinha aí que vocês vão fazer o quê? Indique a voz que pertence a cada verbo. Então tem aí a letra A, vocês vão ler, escrevam no caderno de vocês e vocês vão identificar que voz pertence. É uma voz passiva, é uma voz reflexiva? Que voz é essa que está aí? Tudo bem? Bem simples a atividade. Coloquem no caderno de vocês e no nosso encontro presencial nós iremos fazer a correção e aprofundaremos mais ainda este conteúdo. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!